Olá, turma! Dando continuidade à nossa aprendizagem, hoje nós vamos falar sobre agricultura e pecuária. Na aula de ontem eu expliquei por cima, parcialmente, as diferenças entre elas, que uma se destina à criação de animais, a pecuária, e a agricultura, a produção de alimentos. E também trabalhei com vocês a ideia de que ambas fazem parte do primeiro setor da economia, que é algo bem importante para a gente gravar. Começamos então a compreender o que é a pecuária. Como comentei com vocês, a pecuária consiste na criação de animais para comercialização, principalmente para a obtenção de matérias-primas, como a carne, o couro, a lã e muitos outros. Assim, qualquer atividade que envolva o confinamento ou o tratamento de animais criados em coletivo para fins comerciais é considerado uma atividade pecuária ou agropecuária, né? Então, como eu expliquei para vocês, a pecuária é a criação de animais para o determinado consumo, né? Diferente da criação de animais de estimação. Esse consumo pode ser desde a carne do próprio animal a todos os outros elementos que ele podem nos trazer. Aqui nós temos alguns exemplos de pecuária, né? Porcos, galinhas, vacas, ovelhas. E aí, agora nós vamos observar que existem dois tipos importantes de pecuária: a pecuária extensiva e a intensiva. É importante que a gente saiba diferenciar as duas. A pecuária extensiva consiste na criação a pasto, geralmente sem grandes investimentos e com a ocupação de grandes áreas. Podem ser realizadas tanto em grandes latifúndios quanto em pequenas áreas familiares. É o cultivo do gado solto, com certa liberdade, considerado ideal para o chamado gado de corte. No Brasil, ele responde por quase 90% de toda a atividade agropecuária realizada. O gado de corte seria a criação dos animais, das vacas, dos bois, pensando no consumo da carne. A pecuária extensiva é quando esses animais são criados soltos no pasto. Eles saem durante o dia para pastar, eles andam, eles se exercitam e à noite eles, voltam reclusos aí para dormir, mas eles não ficam totalmente confinados, como a gente vai ver na próxima, na pecuária intensiva. Dessa forma, a qualidade de vida do animal é um pouco maior. Aqui um exemplo de pecuária extensiva, os animais criados soltos. E agora a pecuária intensiva. A pecuária intensiva, por sua vez, é considerada mais moderna e consiste no cultivo de animais pelo confinamento e adoção de procedimentos tecnológicos, incluindo manipulação genética, inseminação artificial, entre outras estratégias de produção e até de alimentação. Aqui, nós podemos observar as vacas, elas estão todas confinadas, tá vendo? Cada uma tem o seu espaço e elas não ficam livres para andar, elas têm que ficar presas nesse espaço. Dessa forma, às vezes existe a ordenha maquinária, né? Aqui a mulher está ordenando manualmente, mas pode existir a ordenha maquinária, onde aparelhos são colocados nas tetas delas e fazem a ordenha do leite, e às vezes até a alimentação também ela é assim embutida direto no animal. Dessa forma, o animal tem uma vida não tão saudável, não tão feliz, porque ele fica confinado, então ele fica naturalmente estressado, né? E agora os tipos de agricultura. A agricultura, assim como a pecuária, se divide em dois modelos: a agricultura intensiva e extensiva. A única diferença aqui é que a agricultura extensiva também vai poder ser identificada de agricultura de subsistência. É o que nós vamos ver agora. Os sistemas agrícolas se distinguem a partir do tamanho da área cultivada e do índice de produtividade alcançado. Quando falamos em sistemas agrícolas, nos referimos à agricultura que se apresenta de duas formas: a agricultura intensiva, aquela voltada a um grande comércio e a vendas ao exterior, e a agricultura extensiva ou de subsistência, aquela que é feita de maneira rudimentar para a própria subsistência da família. Agricultura intensiva. Na agricultura intensiva, como eu comentei, o uso em todas as suas etapas de produção
leva a um grande número de insumos. Esse tipo de sistema agrícola é marcado pela aplicação de técnicas tecnológicas. Faz parte da agricultura intensiva a mecanização dos transportes, né? Tratores, colhedeiras, plantadeiras e outros tipos de implemento. Aliado ao uso de insumos que são aplicados na preparação do solo, sementes selecionadas, várias áreas de pesticidas e agrotóxicos, né, para uma produção maior e livre aí dos herbicidas, um acompanhamento técnico ou de agrônomo de toda essa produção. Esse sistema de produção agrícola também é conhecido como agricultura moderna ou comercial. Seus produtos têm como destino a exportação. Nós vamos observar que na agricultura intensiva, a produção é muito maior do que na extensiva, porque elas vão utilizar de vários maquinários, muito investimento financeiro, muitos aparatos tecnológicos e intervenções genéticas. Aqui algumas imagens para representar a agricultura intensiva. Então, uma máquina para preparar o solo, uma máquina para plantar, uma máquina para colher. Aqui do lado, uma que está regando. Dessa forma, vai se utilizar mais maquinários, mais recursos financeiros e menos mão de obra, né? Menos trabalhadores. Diferente da agricultura de subsistência. Na agricultura extensiva, são usados os elementos dispostos na natureza, sem a inserção de tecnologias, por isso possui uma baixa produtividade. A produção depende unicamente da fertilidade natural do solo, por não usar insumos agrícolas. É necessário ocupar grandes áreas de cultivo. Também é conhecida como agricultura de subsistência, pois é dela que se tira o sustento da família. A agricultura de subsistência, como o próprio nome diz, ela é aquela agricultura feita familiarmente, né? Os familiares preparam a terra e plantam, o que eles escolhem é o que eles vão usar aí para se alimentar ou fazer pequenas vendas em feiras. Já a agricultura intensiva, a comercial, ela é voltada à grande exportação para o exterior. Aqui a gente pode observar que na agricultura de subsistência, trabalha-se muito manualmente, né? Problemas no espaço agrário brasileiro. Apesar da sua grande importância, o campo agrário brasileiro traz uma série de danos ambientais trazido por esse excessivo processo agrário de forma intensiva. São eles o desmatamento, muitas áreas são desmatadas para a criação dos animais e plantio, poluição dos solos e das águas. Aí na agricultura intensiva que se utiliza muitos agrotóxicos e pesticidas, esses produtos químicos, eles infiltram na terra, contaminando o solo, e quando chove, a água infiltra na terra, leva parte dessa química até os lençóis freáticos ou beiras de rios. Então pode contaminar também as águas, as reservas de aquíferos, né, do nosso país. A erosão, que é quando o solo fica enfraquecido. Aqui nós temos algumas imagens. A primeira representa um processo de erosão. O solo foi tão gasto que ficou enfraquecido. E a segunda, a imagem de desmatamento. Muito bem, falei bastante, mas consegui concluir o conteúdo que era necessário para a aula de hoje. Para fechar, vocês vão realizar os exercícios. Eles estão dispostos na página 202 até a 205. Boa aula e até daqui a pouco no Zoom.